Olá do Charles. Bem-vindo ao canal Charles Audiobook. Hoje, uma pequena amostra da Divina Comédia, Dante Alighieri. Visão geral. Na comédia, a Terra é uma esfera imóvel, formada por dois hemisférios, norte boreal, onde vivem os homens, e sul austral, onde só há o mar e a montanha do purgatório. No centro do primeiro está Jerusalém, e em seus extremos estão o rio Ganges, no oriente, e as colunas de Hércules, no ocidente. No segundo hemisfério, a 180 graus de Jerusalém, está a montanha do purgatório, rodeada do mar, que cobre toda a metade da terra. O inferno é um abismo projetado em direção ao centro da terra, em forma de cone. No final, em sua região mais profunda, é estreito e gelado. Ali há uma espécie de túnel subterrâneo, através do qual se chega à praia do purgatório. Este ergue-se, portanto, no centro de uma ilha, temporalmente a 12 horas de diferença. Se é manhã em Jerusalém, é meio-dia no purgatório. No Ganges é noite, porque está no Oriente. O paraíso é composto pelos céus que circundam a terra, que é imóvel e está no centro do sistema cosmológico da época. Divide-se em 10 esferas: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, céu ou esfera das estrelas fixas. O primeiro motor, esfera que gira numa velocidade sobre-humana, e o empíreo, onde estão a rosa mística, os 9 círculos angélicos e Deus. Inferno. Nota introdutória. Primeiro reino do além-túmulo. O inferno é um abismo formado pelo impacto do corpo de Lúcifer, que foi atirado do céu após liderar a rebelião dos anjos. Em forma de cone, o buraco aberto pelo demônio é mais estreito na sua parte final, onde é mais fundo, e mais largo no início, que fica em Jerusalém, no hemisfério norte. Sua queda também originou a montanha do purgatório no hemisfério oposto. O inferno tem 9 círculos e uma antessala ou vestíbulo. Nesses círculos são punidos os pecadores em grau crescente, do pecado menor ao maior, dos gentios e não batizados até os traidores. No vestíbulo antessala estão os indolentes ou pusilânimes. Essa falta impede-os de adentrar o inferno. Eles correm atrás de um estandarte, enquanto são picados por vespas e moscas. Entre eles estão os anjos que nem seguiram Lúcifer, nem ficaram ao lado de Deus. O primeiro círculo fica na outra margem do rio Aqueronte, depois da entrada do inferno. Essa seção também é chamada de limbo, e as almas dos mortos chegam até ele no barco de Caronte, o primeiro barqueiro dos reinos do além. No limbo ficam as almas das crianças, mulheres e homens que morreram sem batismo, ou que viveram antes de Cristo,
grandes figuras da antiguidade vagam por ali, como Homero, Aristóteles e o próprio Virgílio. Não se sente dor nele, só melancolia. Os próximos 5 círculos, do segundo ao sexto, são destinados àqueles que pecaram por incontinência, ou seja, por luxúria, gula, avareza e prodigalidade, ira e heresias. Canto 5 a 11. Na porta do segundo círculo está Minós, o monstro infernal, que sinaliza para que círculo o pecador deve ser lançado. No terceiro está Cérbero, no quarto, Pluto, no quinto está o pântano formado pelo segundo rio do inferno, o Estige. E no sexto círculo ergue-se a cidadela de Dite. No sétimo círculo estão os violentos. Essa seção é dividida em 3 giros, onde são castigados os violentos com os próximos, consigo mesmos e com Deus. Na entrada desse círculo está o Minotauro. No primeiro giro, os condenados ficam imersos no Fregetonte, rio de sangue escaldante, e recebem flechadas de centauros quando emergem. No segundo giro estão os suicidas e os dissipadores, e no último giro os blasfemadores, os sodomitas e os usurários, que ficam debaixo de uma chuva de fogo. Cantos 12 ao 17. O oitavo círculo é dividido em 10 fossas concêntricas, nas quais são punidos os fraudulentos, com rosto de homens, corpo de serpente e cauda de escorpião. O monstro Gerião guarda essa seção, conhecida também como Malebolge. Nessas valas estão os sedutores, os aduladores, os simoníacos, os adivinhos ou mágicos, os trapaceiros, os hipócritas, os ladrões, conselheiros fraudulentos, os cismadores ou semeadores da discórdia e os falsificadores. Canto 18 a 30. O último círculo, destinado aos traidores, é um poço repartido em 4 zonas. Canto 31 ao 34. Esse poço é cercado de gigantes e no fundo há um lago congelado. O Cocito é o lugar mais fundo do inferno e é muito frio. A primeira zona chama-se Caína, onde estão os que traíram os parentes. A segunda zona, Antenora, onde penam os traidores da política e da pátria. Ptolomeia é a terceira zona, onde estão os traidores dos hóspedes. E a quarta zona, Judeca, em que penam aqueles que traíram seus benfeitores. No fundo está Lúcifer, em cujas costas Virgílio e Dante caminham e encontram a saída do inferno, que dá na praia do Purgatório, no hemisfério sul. Canto 1. Dante se vê perdido à noite, numa selva escura, depois de ter se desviado do caminho da verdade. Pela manhã, ele chega ao pé de uma colina, cuja encosta recebe os primeiros raios de sol. Aliviado, começa a subida, mas 3 feras aparecem, uma em seguida da outra, à sua frente.
Elas o impedem de subir e o empurram de volta para a selva. Desesperado, encontra o poeta Virgílio, que foi até lá para ajudá-lo. O poeta latino convida Dante a segui-lo, a fim de cumprir o itinerário espiritual da salvação, começando pelo inferno, passando pelo purgatório, até atingir o paraíso. No meio do caminho desta vida, me vi numa selva escura, onde me perdi da verdade, da verdadeira via. Mas como é duro falar desta selva selvagem, que, só de relembrá-la, traz-me de volta o pavor que lá senti. Tão amarga era, só a morte se compara. Mas para tratar do bem que lá vi, direi de outras coisas que lá encontrei. Não sei muito bem como entrei. Tanto sono eu sentia no ponto onde me perdi do reto caminho. Porém, depois que cheguei ao pé de uma colina, ali onde terminava o vale que havia trespassado de pavor meu coração, olhei para o alto e vi suas encostas já vestidas dos raios do sol. Planeta que guia a todos retamente pelas veredas que trilhamos. Então apaziguou-se o medo que senti. No lago do coração, nessa noite em que passei tão aflito. E como aquele que, como um náufrago ofegante, chega à praia e se volta para encarar as águas traiçoeiras. Assim minha alma, que ainda se afastava, voltou-se para olhar o lugar do qual homem algum jamais saiu vivo. Depois de repousar um pouco, retomei o caminho pela praia deserta e, passo a passo, comecei a subir a colina. Mas eis que logo apareceu uma fera, de pelo todo manchado, ágil e muito ligeira. E, em vez de fugir ao me ver, me impedia o caminho, fazendo-me recuar várias vezes. Era a primeira parte da manhã, e o sol subia junto com as estrelas que o acompanhavam, quando o amor divino criou as primeiras coisas belas. Estas mais a aurora e a doce primavera davam-me motivo para esperar e não temer a besta malhada. Porém, não houve como não me apavorar à vista de um leão. Ele se dirigia a mim, com a cabeça erguida, raivoso e esfomeado, tão feroz que o ar estremecia em sua presença, e uma loba, cuja avidez marcava-se em sua magreza, e que a tanta gente fez infeliz, perturbou-me de tal modo que o pavor que sua visão me encetava, que perdi a esperança de continuar a subir. Como alguém que algo conquista, mas tudo perde com o tempo, e então chora e se entristece. Assim fez-me sentir a fera persistente, que vindo lentamente em minha direção, me empurrava para a região onde o sol se cala. Enquanto descia, apareceu-me à frente um vulto, tão calado quanto um mudo. Ao vê-lo assim, naquele grande deserto, gritei para ele: "Tem piedade de mim! Quem está aí?"
sombra o homem certo? Ele me respondeu: Homem? Homem não. Homem fui um dia. Meus pais eram lombardos, mantuanos ambos. Quando nasci, Júlio César governava e vivi na Roma, governada pelo valoroso Augusto, no tempo dos deuses falsos e mentirosos. Fui poeta e cantei a vinda de Troia, do justo filho de Anquises, Enéas, depois que sua soberba cidadela foi queimada. Mas por que tu recua tão desalentado? Porque não sobes a amável colina que é princípio e razão de toda a felicidade? Mas és tu, Virgílio, a fonte de eloquência da qual jorra tão imenso rio? Respondia ele envergonhado: Ó, dos outros poetas o lume e a honra valham meu estudo e o grande amor que à tua obra há tantos anos dediquei. Tu és meu mestre e o meu autor, e foi de ti que colhi o estilo que muito me honra. Vê a fera que me faz recuar, ajuda-me com ela, renomado sábio, pois ela faz minhas veias expulsos gelarem. A ti convém fazer outra viagem, respondeu ele, depois de ver minhas lágrimas, se queres escapar deste lugar selvagem. Porque esta besta fera, razão do teu apelo, não deixa ninguém atravessar seu caminho, e não só impede a todos, como a todos assassina. É tão naturalmente malvada e depravada que jamais sacia sua vilania. Assim que acaba de comer, sente mais fome ainda. Ela se acasala com muitos animais, e com muitos haverá ainda de se acasalar, até um dia que o galgo virá e a matará dolorosamente. Ele não se nutrirá de terras nem de moeda, mas de saber, amor e virtude, e irá redimir a Itália, pela qual morreram dolorosamente a Virgem Camila, Euríalo, Turno e Niso. O galgo a caçará por todos os cantos, até lançá-la ao inferno, lá de onde a inveja é primeiramente distribuída. Para o inferno quero que me sigas, porque penso ser isso o melhor para ti. Lá serei teu guia, vou te levar ao sítio eterno, onde ouvirá gritos desesperados, onde verás os antigos espíritos sofrendo sua segunda morte, além de ver aqueles que estão contentes no fogo do purgatório, porque esperam atingir, quando assim tiver de ser, as almas felizes, as quais, depois de desejares subir, outra alma mais digna te conduzirá, com a qual se deixarei ao partir, porque o imperador que lá em cima governa, tendo sido eu rebelde à sua lei, não me quer em seu reino. Em todas as partes impera, e lá ele reina. Lá é sua cidade e o alto trono. Ah, feliz daquele que por ele é escolhido. Disse a ele então: Poeta, te peço, pelo Deus que não conheceste, para fugir deste mal maior, que me leves para onde disseste, para que eu veja a porta de São Pedro e aqueles sobre os quais falas com tanta dor. Então ele andou e eu o segui. Canto 2. Caía a noite
E Dante expõe a Virgílio suas dúvidas e hesita em começar a jornada com a qual havia se comprometido. Não se sente à altura dessa viagem, feita antes por Enéas e pelo apóstolo Paulo. Virgílio então lhe revela o segredo que o fez vir até Dante. Tal jornada foi desejada pelo Altíssimo. 3 mulheres com assento no paraíso intervieram para ajudar o poeta florentino: Nossa Senhora, Santa Lúcia e Beatriz. Dante, sentindo-se mais seguro e moralmente confortado, retoma o caminho. O dia terminava e a noite escura liberava os animais de seu cansaço, e eu me preparava para enfrentar a guerra tanto do caminho quanto do sofrimento, contada pela mente que não erra. Ó musas, ó supremo engenho, ajudai-me agora. Ó mente que escreves isso que vi, mostra aqui tua nobreza. Então comecei. Poeta meu guia, observa a minha virtude. Se ela é suficiente, antes que esse grande passo me confies. Disseste que Enéas, pai de Sílvio, mortal ainda, andou de corpo e alma no reino imortal. Porém, se o adversário de todo mal foi benevolente com ele, pensando no valoroso feito que ele cumpriria ao sair dali, isso me parece digno, ainda mais por ter sido ele a alma de Roma e do Império por escolha dos céus. Roma e Império que, para não desdizer a verdade, foram destinados para ser uma e outro, a sede do papado. Ali também andou o vaso de eleição, para reforçar a fé, que é princípio de toda a salvação. Mas por que eu? Quem me concede essa graça? Não sou Enéas, tampouco sou Paulo. Ser digno disso, ninguém há de crer. Então, se a esta viagem me largo, temo que a uma louca aventura me atire. Sabe o que és? De certo entendes melhor isso que não compreendo. E como aquele que desquer aquilo que quer, e diante de novas ideias muda a forma de pensar, a ponto de desfazer tudo o que começou. Tal eu fiz, naquela praia escura, porque, pensando mais um tanto, renunciei à empresa que antes havia imediatamente iniciado. Se entendi bem tuas palavras, respondeu a sombra magnânima. Tua alma acovardou-se, coisa que muitas vezes imobiliza o homem, ou faz recuar de uma empresa nobre, assim como um animal recua ou refuga diante de uma mera sombra. Para que desse temor eu te libere. Direi porque vim até aqui eu que ouvi desde a primeira vez que teus lamentos escutei. Eu estava no limbo, quando uma senhora tão beata quanto bela me chamou, a quem roguei logo que me desse ordens, tão rápido desejava obedecê-la. Seus olhos brilhavam mais do que as estrelas, e começou a dizer-me suavemente e calmamente, com voz angélicas, estas palavras: Ó gentil alma mantuana, cuja fama no mundo ainda dura e durará enquanto o mundo for mundo, um amigo meu, mais meu do que da fortuna,
em cujas faces o medo se estampa. Encontra-se na inóspita praia, impedido de caminhar. Temo que esteja tão perdido que o socorro agora não lhe sirva mais. Segundo o que escutei no céu, agora anda e, com tua palavra ornada e com todos os meios que te dispuser, ajuda-o, e assim me sentirei consolada. Sou Beatriz, venho do lugar para onde se deseja voltar. Amor me move e me faz falar. Quando eu estiver à frente do Senhor meu, louvar-te-ei sempre. Calou-se então, e em seguida comecei. Ó Senhora, de cuja virtude toda a humanidade excede de alegria aqui embaixo da lua. Tua ordem me agrada tanto que te obedecer já seria obedecer-te atrasado. E mais, não preciso para que eu cumpra a tua vontade. Mas diz-me o motivo de não te resguardares de vir aqui, ao inferno, vindo do alto, de onde ardes por voltar. Respondeu ela. Do que queres saber? Porque não temo vir aqui embaixo. Lhe direi tudo brevemente. Só se devem temer as coisas que podem fazer mal aos outros, as outras não. Pela graça de Deus fui feita, por isso tua desgraça não me toca, tampouco a chama deste incêndio me corrompe. Gentilíssima Nossa Senhora no céu se compadeceu do impedimento para onde te mando, rompendo a dura lei que lá vigora. Ela chamou Santa Lúcia e disse: teu devoto precisa de ti agora, e a ti o recomendo. Lúcia, inimiga de todo o mal, moveu-se e veio até o lugar onde eu estava, em que me assento com Raquel, e me disse: Beatriz, beata de Deus, por que não socorres aquele que tanto te ama? Que por isso do vulgo se destacou? Não ouviste a dor do seu pranto? Não vês a morte perto dele, torrente contra a qual nem o mar vence? Jamais houve pessoa no mundo que tão rápido se pôs a ir atrás do homem, atrás do bem e a fugir do mal, como eu depois de ter ouvido aquelas palavras do meu bem abençoado assento. Desci até aqui, fiando-me do teu falar honesto, que te honra e honra também aqueles que te ouvem. Depois de ela ter dito isso, seus olhos encheram-se da luz e lacrimejaram, razão pela qual me fez vir aqui o mais rápido possível. E vim, como ela me pediu, e tirei a loba da tua frente, loba que te tolhia a subida ao belo monte. Então o que se passa? Por que paras? Por que acolhes tantas vilezas no coração? Porque deixas para trás a coragem e a lealdade, depois que essas 3 senhoras abençoadas cuidaram de ti no reino do céu, e mesmo diante da minha palavra, que tanto bem te promete? Tal como as flores de cristal de gelo que, iluminadas pelo sol, erguem-se e abrem-se, todas em torno do seu caule, fiz eu com meu cansaço, e coragem tão alentadora senti no coração que comecei a falar muito francamente. Ó piedosa que me socorreu, e tu, gentil poeta,
que a ela obedeceste prontamente, mal suas verdadeiras palavras ouviu. Tu recompuseste o desejo em seu coração ao dirigir-me tuas palavras, e por isso retorno ao meu primeiro propósito. Agora, então, um só desejo é o desejo de ambos. Tu és o guia, Senhor e Mestre. Assim lhe disse, e depois que se moveu, adentrei o caminho difícil e agreste. Canto 3. Os poetas atravessavam a porta do inferno, no alto da qual lê-se a sentença que revela aos ingressantes a realidade da pena eterna e da justiça divina. No vestíbulo do inferno vêm-se os pusilânimes ou indolentes. Virgílio diz a Dante que os condenados deste lugar não merecem nem a honra nem a infâmia. Dante os vê perseguirem uma bandeira que nunca para a serem atacados por vespas e moscas. Ele reconhece um entre eles, aquele que cometeu a grande renúncia. Virgílio e Dante chegam, então, à margem de um dos rios do inferno, o Aqueronte. Ali fica o barqueiro Caronte, que transportava as almas para outra margem. Dante vê as almas embarcarem na barca do inferno e ouve Virgílio explicar a Coronte a presença dele ali, uma alma viva. De repente, um terremoto sacode a terra, seguido de um poderoso relâmpago. Dante perde os sentidos e, misteriosamente, atravessa o rio infernal. Por mim se vai pela cidade dolente, por mim se vai a eterna dor, por mim se vai entre as perdidas gentes. A justiça move-me maiormente. A divina potestade me fez, e o sumo saber, o primeiro amor também. Diante de mim as coisas não foram criadas, pois são eternas, e eterna, duro, deixai toda a esperança, vós que entrais. Estas palavras eu as vi escritas em tinta escuríssima no alto de uma porta, o que me levou a dizer: Mestre, o sentido dessas palavras me angustia. E ele me respondeu lucidamente: aqui convém perder todo o medo. Toda a covardia deve morrer aqui. Estamos no sítio de que lhe falei, onde tu verás as almas punidas que perderam a noção da verdade. E depois que, com expressão tranquila, tocou sua mão na minha, senti-me confortado e adentrei o mundo carregado de mistérios. Ali suspiros, prantos e outros gemidos ressoavam pelo ar, onde o brilho das estrelas não chega, o que me fez chorar. Línguas diferentes, falas grotescas, palavras de dor, rasgos de ira, gritos e vozes roucas, além do som de palmas percutindo o próprio corpo. Produziam um tumulto incessante naquela atmosfera fosca, como a de uma tempestade de areia. Minha cabeça enchia-se de dúvidas, por isso perguntei: Mestre, o que é isso que estou ouvindo? E que gentes são estas cuja dor parece abatê-las?
Ele respondeu: esta triste condição é daqueles cujas tristes almas vivem sem infâmia ou honra. No meio delas está o coro de anjos que nem se rebelaram, nem foram fiéis a Deus, que só foram fiéis a si mesmos. Os céus os expulsaram para não se diminuírem com suas presenças, nem o profundo inferno os recebe, como recebe os anjos rebeldes que alguma glória ao menos tiveram. E eu, mestre, o que é tão penoso a ponto de fazê-los lamentar de modo tão forte? Respondeu: dir-te-ei rapidamente. Eles nem têm esperanças de morrer. Tão obscura e mesquinha foi sua vida que invejam qualquer outro destino diferente do deles. O mundo os ignora e são desdenhados pela misericórdia e pela justiça divina. Não falemos deles, mas olha e passa. Eu, olhando, vi uma bandeira que dava a volta tão rapidamente que mal se firmava, atrás da qual ia uma longa fila de almas, tão longa como jamais acreditaria ver um dia. Tanta gente como jamais suporia ser a morte capaz de levar. Depois disso, reconheci uma sombra entre a multidão, a sombra daquele que, por covardia, perpetuou a grande renúncia. Subitamente, compreendi e tive certeza de que aquele era o bando dos condenados que desagradaram a Deus e aos inimigos dele. Esses desgraçados, que vivos de fato jamais foram, andavam nus e eram picados por moscas e vespas que havia ali. Do rosto deles irrigava sangue, que, misturado às lágrimas, escorria até seus pés, onde era recolhido por vermes nojentos. Depois olhei mais além e vi uma multidão à margem de um grande rio. Por essa razão pedi: mestre, permita-me que eu saiba quem são aqueles e por que motivo parecem tão ansiosos para atravessar o rio. Como enxergo daqui sobre um fiozinho de luz. E ele a mim: sobre isso, tu entenderás melhor quando tocarmos os pés na triste margem do Aqueronte. Então, com os olhos envergonhados e voltados para baixo, temendo que minha pergunta o aborrecesse, parei de falar até chegar ao rio. Lá, vem essa nossa direção, num barco, um velho de barba e cabelos brancos gritando: miseráveis de vós, almas depravadas, perdei a esperança de voltar a ver o céu. Eu venho para vos levar até a outra margem, ao sítio das trevas eternas, ao calor e ao gelo. E tu, alma viva, sai do meio dos mortos. Mas depois de perceber que eu não me movia, disse: por outro caminho, por outros portos verás a praia, não por aqui. Por isso, outro barco mais leve te levará. E o guia disse a ele: calma, Caronte, pois quem isso quis é aquele que está lá onde se pode tudo, e o que se quer e cessa de indagar. Aquietaram-se então as faces peludas do barqueiro do pântano turvo,
que tinha círculos de fogo em volta dos olhos. Mas aquelas almas que estavam cansadas e nuas mudaram a cor e passaram a tiritar os dentes logo que entenderam as cruas palavras que trocávamos. Blasfemavam contra Deus e seus pais, contra a espécie humana, o lugar, o tempo e o sêmen dos seus antepassados e o seu nascimento. Depois recuaram e juntaram-se chorando, muito próximas à malvada margem que espera todo aquele que não é temente a Deus. O demônio, Caronte, de olhos de brasa, acena a eles e recolhe a todos, batendo com os remos naqueles que se demoram. Como no outono, quando as folhas são levadas uma após a outra, até os galhos verem a terra tomada de suas vestes. Igualmente, os pobres descendentes de Adão precipitam-se um a um daquela margem igual aos pássaros que atendem ao aceno de seu adestrador. Assim, eles vão sobre a onda negra e, depois de deixarem a margem, uma nova fileira de almas nessa mesma praia se ajunta. Meu filho, disse o mestre amavelmente, aqueles que morrem sob a ira de Deus, aqui vêm de todos os lugares e prontos estão para atravessar o rio. E tanto a justiça divina os estimula, que o temor deles se transforma em desejo. Aqui, então, não passam almas vivas. Por isso, Caronte se irrita. E é isso que o fez dizer o que ouviste da boca dele. Terminada a travessia, a negra região tremeu, tão forte que o susto ainda me fez a testa empapar-se de suor. Deu-se então na terra lacriminosa uma forte ventania, com relâmpagos avermelhados, o que me fez perder os sentidos. E como caí alguém morto de sono. E caí como cai alguém morto de sono. Canto 4. Dante desperta e se vê no limbo, o primeiro círculo do inferno. Ali se encontram as almas das crianças, mulheres e homens que morreram sem batismo ou que viveram antes de Cristo, entre eles o próprio Virgílio. As almas ali não sofrem castigos dolorosos, mas suspiram por desejarem a Deus e jamais serem ouvidas por Ele. Dante pergunta sobre a descida de Cristo ao inferno, e Virgílio conta-lhe o que viu. Em seguida, o poeta romano é saudado por 4 grandes poetas, entre eles Homero, e Dante acaba aceito pelo grupo, tornando-se o 6º entre eles. A parte vê um castelo, cercado por 7 muros, onde se depara com grandes homens da antiguidade, como Aristóteles, Ptolomeu e Averroes. Um trovão despertou-me repentinamente do sono, e me recuperei como alguém que acorda com todo o ânimo. Em pé, com os olhos descansados, fitei fixamente em volta para saber onde estava. Na verdade, eu me encontrava na borda do doloroso abismo, no fundo do qual se ouve infinitos lamentos. Era tão escuro ali, além de profundo e nebuloso, que, por mais que eu tentasse enxergar algo, não via nada.
Vamos descer agora ao mundo cego. Começou a falar o poeta mortificado. Vou primeiro, depois vens tu. Percebendo o rosto pálido de Virgílio, indaguei-lhe: como irei se vejo em ti o mesmo temor que condenas em mim? E ele respondeu: a angústia das gentes que estão aqui embaixo faz meu rosto empalidecer de piedade, mas não de pavor como em ti. Prossigamos, porque um longo caminho nos espera. Ele andou e entrei no primeiro círculo que cerca o abismo. Ali, segundo o que era possível escutar, não havia pranto, mas suspiros, que o ar dali estremeciam. Suspiros porque era dor sem martírio, sentida pelas crianças, damas e barões que vagavam em hordas pelo doloroso abismo. O gentil mestre então me disse: não vais me perguntar que espíritos são estes que estás vendo? Antes de seguires adiante, é bom que saibas que eles não pecaram, mas isso de nada lhes adiantou. Tampouco o fato de serem honrados, tudo porque não receberam o batismo, que é a porta da fé em que acreditas. Por viverem antes de Cristo, não adoraram devidamente a Deus. Entre eles me incluo. Por tal omissão, não por maldade, fomos condenados, condição que nos faz querer incessantemente a Deus, sem esperança de que nos escute. Senti uma dor imensa quando compreendi que almas tão valorosas estariam para sempre ali, suspensas no limbo. Diz-me, meu mestre, meu senhor, comecei a falar por querer ter certeza de minha fé que vence a todo erro. Jamais saiu alguém daqui, seja por mérito próprio ou de outros, conseguindo assim a felicidade? Entendendo o que minhas palavras escondiam, me respondeu: eu acabara de cair aqui quando vi chegar um poderoso, usando uma coroa que sinalizava sua vitória. Ele resgatou a sombra do primeiro pai, do seu filho Abel, de Noé, do legislador e obediente Moisés, de Abraão e do rei Davi, de Jacó, com seu pai Isaque e seus 12 filhos, e mais Raquel, a quem Jacó mereceu por sua fé, e tantos outros que para a beatitude os levou. Além disso, saiba, jamais espírito algum havia sido salvo. Continuávamos a caminhar enquanto ele falava, e atravessamos a floresta, a espessa floresta de almas. Não havíamos descido muito ainda quando vi uma chama que vencia aquele hemisfério de trevas. Estava ainda um pouco longe dela, mas o suficiente para discernir em parte a gente honrada que lá estava. Perguntei a Virgílio então: ó tu, que honrastes as ciências e as artes, diz-me quem são estas, cujas aparências são honradas os faz tão diferentes das demais almas? Ele respondeu: a honrada fama que em vida eles tiveram os fez receber dos céus a graça que aqui distingue. Nesse meio tempo ouvi uma voz que disse: seja bem-vindo, honrado e altíssimo poeta,
cuja sombra agora retorna. Assim que a voz calou-se, vi 4 grandes sombras andando em nossa direção, em cujas faces não se viam alegria nem dor. O amável mestre começou a falar. Olha aquela com a espada na mão, que vem à frente dos demais. Como o senhor de todos é Homero, poeta maior. O outro é Horácio, autor das sátiras. Ovídio é o terceiro e Lucano o último. E muito me honra e me deixa feliz o fato de virem até mim e me chamarem de poeta. Assim estava eu reunido àquela bela escola daquele senhor de elevadíssimo canto, que a todos sobrevoa como uma águia. Após conversar entre si, voltaram-se para mim e cumprimentaram-me com um aceno, fazendo meu mestre sorrir, o que muito me honrou por sentir-me incluído naquela companhia, como o sexto entre eles. Fomos então caminhando até o ponto luminoso, falando de coisas belas sobre as quais é oportuno calar. Chegamos ao pé de um belo castelo, 7 vezes cercado por altos muros e protegido por um belo riacho. Por ele caminhamos como se estivéssemos em terra firme e, junto com outros sábios, atravessei 7 portas, no fim das quais demos num agradável jardim. Ali havia pessoas com ar pesaroso e grave, cujos semblantes transmitiam grandes autoridades, falando baixa e suavemente. Fomos para um lugar mais amplo, luminoso e alto, onde se podiam ver todos os que estavam ali. Lá em cima, sobre o verde esmaltado do jardim, mostraram-se a mim grandes espíritos, cuja visão deixou-me extasiado. Vi Electra, com muitos de seus companheiros, entre os quais reconheci Heitor e Enéas, além de César, armado com olhos rapaces. Vi Camila e Pentesileia. Na outra fileira vi o rei Latino, que se sentava ao lado de Lavínia, sua filha. Vi o Bruto que perseguiu Tarquínio, Lucrécia, Júlia, Márcia e Cornélia e, sozinho, à parte, vi Saladino. Erguendo-me mais um pouco, vi Aristóteles, o mestre dos filósofos, a quem todos admiram e cobrem de honras. Ali vi também Sócrates e Platão, que estão ao lado do mestre. Demócrito de Abdera, que o mundo pôs sob o acaso. Diógenes, Anaxágoras e Tales de Mileto, Empédocles, Heráclito e Zenão. E vi Dioscórides, coletor e médico de grande valor, mais Orfeu, Túlio Cícero, Lino e o moralista Sêneca, Euclides, o geômetra, e Ptolomeu, Hipócrates, Avicena e Galeno, e mais Averroes, o grande comentador de Aristóteles. Não posso retratar plenamente todos e tudo, e tão vasto é esse assunto que para dizê-lo me falta muito. A companhia dos 6 poetas dividiu-se em 2, pois o sábio guia por um outro caminho que conduziu, para fora da quietude, rumo ao ar que tremula de suspiro, onde luz não há. Canto 5.
Dante passa do primeiro para o segundo círculo. Ali encontra o primeiro dos seres infernais, Minos, o demônio que julga as almas que chegam ao inferno e indica em que círculo devem ser atiradas. No segundo círculo estão os condenados pelo pecado da luxúria. Seu castigo é serem açoitados por uma tempestade perpétua. Dante pergunta a Virgílio se pode conversar com alguma daquelas almas. Autorizado, ouve Francesca de Rimini, que gira pela tempestade agarrada a seu amante, Paolo Malatesta, contar a dolorosa história de sua culpa. Depois de ouvi-la, desmaia de compaixão. Desce então do primeiro ao segundo círculo, onde o espaço se estreita, a dor se amplia e nos machucam os lamentos que ouvimos. Ali estava o horripilante Minos, que examina a culpa das almas que chegam e, rosnando, as julga e as envia para as fossas infernais. Quando a alma condenada surge diante dele, ela confessa todos os seus pecados. Ao conhecer a culpa de cada uma delas, Minos determina onde a alma deve ficar no inferno. Ele faz isso enrolando a horrenda cauda, até chegar ao número do círculo em que a alma deve ser atirada. Diante dele sempre há uma multidão de sombras que, uma após a outra, confessam e ouvem a sentença depois da qual são jogadas no fosso. Ó tu que vens ao doloroso asilo, disse Minos, quando me viu deixando de lado seu trabalho. Olha o que fazes e aquele em que te fias. Não deixes a porta enorme pela qual entraste te enganar. E meu guia a ele. Por que gritas assim? Isso não impedirá que ele entre, pois quis assim quem está onde se pode fazer tudo o que se deseja, e mais não digas. Então comecei a ouvir os dolorosos gemidos. Estava no ponto onde a força do pranto tocava duro em minha alma. Era o lugar onde a luz cala e um mugido perene ressoa, tal como faz o mar durante a tempestade, quando os ventos se combatem. O ventarrão infernal, que nunca cessa de carregar os espíritos em seu redemoinho e ainda os verga e os golpeia, molestando-os. Quando chegam à beira do precipício, soltam gritos, gemidos e lamentos, e blasfemam contra a virtude divina. Compreendi então que essa era a forma do castigo destinado aos pecadores da carne, que submetem a razão ao desejo, como as andorinhas que no inverno voam em bandos, formando fileiras largas e densas. Assim iam aquelas almas más, jogadas para lá e para cá, para cima e para baixo, à força do sopro do redemoinho infernal. Nenhuma esperança as conforta, nem de pousar, nem de obter uma pena menor. Como os grous que ao mesmo tempo voam e cantam seus ais, traçando no ar uma longa linha. Assim eu as vi, lamentando-se enquanto eram levadas pela tempestade. Por isso eu disse: Mestre, quem é essa gente que o ar negro tanto castiga? As primeira entre elas disse-me por partes: foi imperatriz de muitas estirpes,
o vício da luxúria a deixou tão sem freios que, para remover qualquer culpa de seus atos, fez da libido lei. É Semíramis, de quem lemos ter sido esposa de Nino, a quem sucedeu para governar a Assíria, que hoje o sultão governa. A outrora ali é Dido, que se namorou depois de viúva, traindo as cisas de Siqueu, e a outra ali é luxuriosa, Cleópatra. E vê Helena, pela qual tantos reis brigaram, e também o grande Aquiles, que fez seu último combate apaixonado. Veja Paris, Tristão, e mais de 1000 sombras que mostrou e apontou-me com o dedo, sombras que desta vida partiram à força do amor. Depois que ouviu o meu doutor nomear as damas e os cavalheiros da antiguidade, fiquei comovido e quase sucumbi. Então comecei. Poeta, gostaria muito de falar com aqueles dois que vão abraçados, parecendo mais leves e rápidos que os demais. Ele a mim. Preste a atenção à hora em que eles estiverem mais perto de nós, e pede a eles, pelo amor que os unes, que eles te atenderão. Assim que o vento os aproximou de nós, falei-lhes: ó almas fadigadas, vinde falar conosco, se nada vos impede. Como pombas que voltam ao ninho, com as asas elevadas e firmes, guiadas pela vontade. Voaram até nós, saindo do grupo em que estava hundido. Tão forte e afetuoso foi nosso apelo, que vieram pelo ar imundo. Ó animal gracioso e benevolente, que visita o ar fosco, nós que tingimos o mundo de sangue, se fôssemos amigos do Rei do Universo, pediríamos para ele a paz que desejas, pois tu te apiedas de nosso perverso mal. O que quiseres ouvir e falar, nós falaremos e ouviremos enquanto o vento continuar assim, estático. Nasci na terra onde o rio Pó deságua para encontrar sossego junto com seus afluentes. Amor, que tão rápido toma o coração gentil, prendeu-me a esta bela pessoa que foi arrancada de mim. E o modo como isso aconteceu ainda me ofende. O amor que a amado algum amar desobriga, que me prendeu a ele com desejo tão forte que, como vês, ainda não me abandona. O amor nos levou a uma mesma morte, a Caína, o 9º círculo. Espera aquele que apagou a chama de nossa vida. Com estas palavras narrou sua história. Quando entendi o que aquelas almas suportavam, baixei a cabeça e assim mantive até o poeta dirigir-se a mim. Em que pensas? Respondi. Ó dor, quantos pensamentos doces, quanto desejo levou os dois a dar esse doloroso passo. Em seguida me voltei na direção deles e comecei. Francesca, teu martírio me deixa triste e penalizado. Mas diz-me, no tempo do doce suspiro, a quem e como concedeste teu amor quando conheceste os desejos duvidosos? E ela a mim. Nada dói mais do que recordar-se, na miséria, dos tempos felizes, e isso o teu doutor sabe muito bem.
Mas se tens tanta vontade de conhecer a origem de nosso amor, eu te direi tudo, chorando e falando ao mesmo tempo. Um dia líamos por deleite a história de Lancelote, de como o amor o coagia. Estávamos sozinhos, sem nada a recear. Por várias vezes erguemos os olhos do livre e face a face nos encarávamos, até que uma hora fomos vencidos por isso. Enquanto líamos a cena em que a desejada boca de Guinevere era beijada por seu amante, Paulo, que nunca mais será separado de mim. Beijou-me a boca todo trêmulo. O livro fez a nós o que Galeoto fez no romance. E daquele dia em diante não lemos nunca mais. Enquanto uma alma nos contava, a outra chorava. E isso me fez sentir a morte por dentro. E caí como corpo morto cai. Canto 6. Dante recuperava os sentidos e se vê no terceiro círculo do inferno, destinado aos que pecavam por causa da gula. Os condenados permanecem deitados debaixo de uma chuva imunda de granizo e neve misturados, sendo dilacerados por Cérbero, o cão demônio. Esse tenta impedir a caminhada dos poetas, mas é vencido por uma artimanha de Virgílio. Mais adiante, Dante é reconhecido por um conterrâneo, o florentino Siaco, que profetiza a vitória do partido dos negros e a derrota dos brancos, facções que brigavam pelo poder em Florença. Por fim, Virgílio explica ao poeta a condição dos condenados depois da ressurreição dos corpos no juízo final. Ao recobrar a mente, que escureceu ante a visão dos infelizes cunhados, cuja tristeza me transtornou, para onde quer que me movesse, me voltasse e eu espiasse, via ao meu redor novos tormentos e novos atormentados. Estou no terceiro círculo da chuva eterna, da chuva maldita, chuva gelada e torrencial, sempre igual na quantidade e qualidade. Ela jamais se altera. Enormes granizos, águas escuras e neve caem pelo ar tenebroso e infectam a terra em que tocam. Cérbero, fera cruel e monstruosa, com 3 pescoços, late como um cão em cima da gente que aqui vai submersa. Os olhos são vermelhos, a barba é gordurosa e imunda, a barriga imensa, e tem garras que laceram, esfolam e rasgam os espíritos. A chuva os faz uivar como cães, e esses pobres profanadores tentam se defender, jogando-se de um lado para outro. Quando nos viu, o verme imenso abriu a boca e não mostrou as presas, sacudindo o corpo todo. Meu guia abriu as mãos, encheu-as de terra e as jogou dentro daquelas ávidas gargantas. Cérbero fez como o cão que rosna e depois se aquieta ao morder a comida, pois só pensa em devorá-la e por ela lutar. Desanuviaram-se então as porcas faces do demônio Cérbero, que atroa tão forte que deixa surdas as almas. Passávamos sobre os condenados submetidos à grossa chuva, pisando em sombras embora parecessem corpos. Todas jaziam pela terra,
a não ser uma que se assentou assim que nos viu passar e dirigiu-se a mim. Ó tu, que vivo és conduzido por este inferno, reconhece-me, pois foste feito antes de eu ser desfeito. Eu disse a ele: a pena que tu recebes talvez impeça-me de reconhecer-te, pois parece-me que jamais te vi antes. Mas diz-me quem és, tu que foste arremessado neste lugar tão penoso, onde o castigo, se há outro maior, nenhum é mais repulsivo. E ele a mim: em tua cidade, que de tanta inveja é cheia que transborda do saco, na qual vivi tranquilamente, teus concidadãos me chamavam de Siaco. Pela danada culpa da gula nesta chuva me arraso. Eu, alma triste, não estou só, porque todas essas aí sofrem igualmente pela mesma culpa. E não disse mais nada. Eu lhe respondi: Siaco, teu sofrimento me penaliza tanto que mal consigo conter as lágrimas. Mas diz-me, se puderes, onde chegarão os cidadãos da cidade partida, se há alguém justo por lá, e por que é assaltada por tanta discórdia? Ele, depois de longa tensão, muito sangue será vertido, e a facção da selva expulsará outra, causando-lhe muitos danos, mas em seguida será fatal que, antes de 3 voltas do sol, a facção suplantada vencerá a outra. Com a força daquela que agora nos ilude, por muito tempo os membros do grupo vencedor manterão a cabeça erguida, submetendo a outro a graves danos, restando chorar e odiar pelo que passam. Quanto aos justos, há 2 ali que não foram compreendidos. Soberba, inveja e avareza foram as 3 fagulhas que incendiaram o coração dos seus cidadãos. Assim terminou a fala chorosa. Eu disse: gostaria que tu ainda, se puderes, continuasses a falar do que vens falando. Farinata e Tegiaio, que foram muito honrados, Jacopo, Rusticucci, Arrigo e Mosca, e os demais que puseram seu engenho em favor do bem. Diz onde estão, quero saber, porque um grande desejo me aperta. Se o céu os conforta, ou o inferno os corrompe. Ele a mim: eles estão entre as almas mais escuras, culpas diferentes os marcam lá no fundo. Se desceres mais, tu poderás vê-los, mas quando tu estiveres no doce mundo, rogo-te que as mentes de lá me recordes, e mais não te falo, nem te respondo. Revirou os olhos, mirando-me obliquamente, olhando-me ainda um instante após o que baixou a cabeça, que tombou junto à dos outros cegos pela gula. E o guia disse: ninguém despertará aqui, a não ser o som da trompa angelical, quando virá a potestade inimiga de todo o mal. Cada um irá se rever à triste sepultura, retomará seu corpo e sua figura, e ouvirá aquilo que no eterno estrondeia. Assim ultrapassamos lentamente a mistura suja de som, de sombras e chuva, resvalando um pouco em coisas futuras, o que me fez dizer: mestre,
Os tormentos aumentarão depois da grande sentença, ou serão menores, ou tão violentos quanto esses? E ele a mim: recorda a tua ciência e pensa. Quanto mais a coisa é perfeita, sente-se mais o bem e sofre-se mais a dor, embora essa gente amaldiçoada jamais alcance a perfeição, estarão mais perto dela depois do juízo final do que agora. Andamos circuncidando o caminho, falando muito mais do que agora eu digo, até que chegamos ao ponto em que a nova descida começa. Ali encontramos Pluto, o grande inimigo. Canto 7. Os poetas passam pelo quarto e quinto círculos. No quarto se deparam com Pluto, o demônio que o guarda. Vigílio faz o demônio calar e tombar. E assim os poetas podem prosseguir sua jornada. Nessa fossa são punidos em dois grandes opostos, os ávaros e os esbanjadores. As almas condenadas correm de um lado para o outro, se batendo e empurrando enormes pesos, xingando-se umas às outras. Dante vê clérigos, papas e cardeais entre os ávaros. Virgílio explica a Dante o valor dos bens da fortuna e como esta age como ministra da providência. Os poetas descem então ao quinto círculo, à margem de um riacho que forma o pântano de Estige, o segundo rio do inferno. Nele estão submersos e aglomerados os furiosos, que se mordem e se entrelaçam entre si. Pape Satan Alep, começou Pluto com a voz rouca. Para nos confortar, o gentil sábio que tudo sabe me disse: não deixes o medo te fazer mal, porque, por mais poder que tenha, ele não impedirá que desçamos esse precipício. Depois se voltou para o rosto inflamado do cão e disse: cala-te, maldito lobo. Consome tua raiva dentro de ti. Não é sem motivo que caminhamos pelo abismo. Assim se quis lá no alto, lá onde o anjo Miguel vingou-se do soberano estupro. Vingou-se do soberbo estupro. Tal como velas insufladas pelo vento caem amarfanhadas depois que o mastro do navio se rompe, assim caiu a fera cruenta na terra. Então descemos rumo à quarta fossa, aprofundando-nos mais ainda na dolorosa ribanceira que todo o mal do universo engole. Ah, justiça divina! Quem reuniu tantas penas e trabalhos quanto aqui eu vi? E por que ainda assim não nos extirpa a culpa? Como faz o mar em Caríbide, onde as ondas umas contra as outras se chocam e se dividem, assim as almas deste círculo faziam. Aqui vi mais gente junta que em qualquer outro lugar. Elas se chocavam depois de virem correndo de lados opostos, ao mesmo tempo gritando e empurrando pesos enormes com o peito. Batiam uma nas outras, dando-se encontrões, e depois recuavam gritando entre si: por que guardas? Por que desperdiças? Assim iam e vinham pelo círculo tétrico,
lançando-se umas contra as outras, de um extremo ao outro, gritando o estribilho vergonhoso. Depois, novamente ajuntavam-se para outra disputa. Com o coração confrangido, eu disse: Mestre meu, diz agora que gente é essa? Se são todos clérigos, estes com os cabelos tonsurados à esquerda. E ele me respondeu: são uns estrábicos mentais que na vida anterior gastaram sem discernimento. Seus gritos deixam claro o que são e gritam mais quando estão no ponto onde o pecado os separa. Os que têm o cabelo tonsurado foram clérigos, papas e cardeais. Todos foram ávaros em excesso. E ele disse a mim: ideia vã esta que vem a ti. A falta de consciência das coisas os maculou e os deixou irreconhecíveis. Ficam eternamente assim, ressurgirão do túmulo, uns com os punhos fechados e os outros sem os cabelos. Por não saberem dar nem guardar, foram tolhidos do belo mundo e colocados nesta escaramuça eterna, cuja descrição palavra alguma pode embelezar. Veja, então, filho, o ledo engano em relação aos bens que se atribuem à fortuna e pelos quais os homens se descabelam, pois nem todo o ouro que há e já houve na terra é capaz de confortar as almas cansadas que aqui pelejam. Eu disse então: Mestre meu, diz agora também, essa fortuna que tu mencionaste, o que é? É esta que segura entre as garras todos os bens do mundo? E ele a mim: ó criaturas tolas, sua ignorância ofende a inteligência. Quero que recebas minha sentença como uma criança que recebe na boca o seu alimento. Aquele cujo saber a tudo transcende, fez os céus e criou quem os conduziste, tudo e a todos lugares iluminando, distribuindo igualmente luz. Do mesmo modo, instituiu o ministro e guia voltado para os bens mundanos, para que os trocasse de tempos em tempos de um povo a outro, de uma família a outra, tudo isso estando acima do entendimento humano. Assim, um povo impera enquanto o outro decai, segundo o juízo dela, que se oculta de nós como a cobra na selva, na relva. Vosso saber nem toca nela. Ela provê, julga e condena, como fazem os outros ministros em seu reino. Mudanças produz sem trégua, a necessidade a faz veloz. Por isso, tantos são transformados incessantemente por ela. A fortuna é aquela que tantas vezes foi crucificada justo por aqueles que deveriam louvá-la, porém criticaram-na e levantaram a voz contra ela. Mas por ser pura, ela não ouve nada. Vive entre os anjos e, girando em sua esfera, flui feliz. Agora desçamos mais, onde pena maior há. As estrelas que vi subir quando te encontrei, agora caem, por isso não podemos ficar parados. Atravessamos os círculos e demos na outra margem, por cima de uma nascente, da qual jorra água fervente. Tão escura era a água que brotava dali, que chegava a ser marrom escura.
acompanhados dessas ondas cinzentas, adentramos mais abaixo por um caminho inusitado. Essas águas formam um pântano chamado Estige, triste riacho que desce ao pé de tristes e cinzentas margens. E eu, que estava tudo atentamente, olhava tudo atentamente, vi almas afundadas na lama, nuas, com ar furioso no rosto. Elas se abatiam, mas não com as mãos, mas com a cabeça, o peito e os pés, arrancando pedaços uma das outras com os dentes. O bom mestre disse: Filho, estas são almas que foram consumidas pela ira. E não duvides que debaixo dessa água há mais gente que suspira e faz borbulhar essa água mais alto, como teus olhos mesmo te dizem. Seja para onde quer que girem, aglomeradas no lodo, essas almas dizem: triste vivíamos no doce ar alegrado pelo sol, levando dentro de nós a obscura tibieza, e agora mais nos entristecemos nesta lama negra. Esse hino eles gorgolejam, pois não conseguem pronunciar palavras inteiras. Demos voltas pelo poço imundo, pelo grande arco entre as ribanceiras secas e as águas pastosas, olhando as sombras afundadas na lama. No fim, chegamos ao pé de uma torre. Canto 8. Os poetas chegavam ao castelo de Dite, que fica entre as duas margens do Estige. Um pouco antes, Dante vê sinais luminosos no alto das suas torres. Antes de compreender o que se passa, Dante avista um barquinho, veloz como uma flecha, vindo na direção deles. É o remador Flégias, que leva os poetas para a margem do rio. Junto à porta do castelo, no meio do caminho, Dante discute com o condenado, um florentino castigado por sua ira e soberba. Na porta do castelo de Tide, Dante vê inúmeros demônios, anjos caídos, que escarnecem dele e de Virgílio. O poeta romano conversa com eles, mas os demônios só aceitam o ingresso de Virgílio e vetam a entrada de Dante. Ser vivo que contrarias as regras do inferno. Virgílio pede a Dante que não perca a esperança. Digo, continuando, que bem antes de chegarmos à torre do castelo de Dite, nossos olhos avistaram no alto duas chamazinhas, e mais outra que à distância respondia às outras, que mesmo longe pudemos avistar, percebendo haver não uma, mas duas torres. Dirigi-me então ao mar de sabedoria. O que significam? O que responde a outra chama? E quem está fazendo estes sinais? E ele a mim. Por cima das águas encardidas já deve ser possível ver aquele que se espera, a menos que a caligem do pântano o esconde de ti. Nenhuma corda lançou flecha que corresse pelo ar mais rápido do que um barquinho que cruzou as águas até nós enquanto o mestre ainda falava. Um remador sozinho a conduzia e gritava: Ora, chegaste, alma acelerada. Flégias, Flégias, gritas em vão. Disse o meu senhor: desta vez não farás mais do que atravessar o pântano. Como aquele que se engana sobre algo
e isso guarda na memória, Flégias teve de conter a ira que sentia. Meu guia entrou no barco e fez-me embarcar depois. E só quando ali pisei o barco pareceu afundar pelo peso. Mal havíamos entrado na barca, sua proa cortou as águas como antes fizera, levando outras almas. Enquanto navegávamos pelo pântano morto, à minha frente moveu-se uma sombra enlameada, que disse: Quem és tu que vens até aqui antes da tua hora? E eu a ele: Se aqui venho, aqui não fico. Mas quem és? Que tão feio se fez aqui? Respondeu-me: Não vês? Sou um dos que choram. E eu a ele: Chorando e sofrendo ficarás aqui, espírito desgraçado, que te reconheço, e apesar da lama que te cobre. Ele então esticou braços, pelo que rapidamente meu mestre o empurrou, dizendo-lhe: Vai para lá com os outros cães. Em seguida, o mestre passou os braços pelo meu pescoço, dando-me um beijo no rosto, e me disse: Alma elevada, bendita é aquela que te gerou. Aquela em vida foi arrogante, nada de bom recordamos dele. Por isso está entre os furiosos. Muitos daqueles que lá na terra foram grandes senhores, aqui estão como porcos no chiqueiro, recebendo o mais vil desprezo. Mestre, disse eu, gostaria muito de vê-lo chafurdar neste chorume antes de chegarmos à outra margem. E ele a mim: Antes que vejas a margem, teu desejo será saciado, e é bom que gozes por isso. Dali a pouco vi os demais condenados do charco castigarem-se, motivo pelo qual ainda louvo e agradeço a Deus. As almas gritavam-lhe: Dá-lhe, Filipe Argente, enquanto o irritadiço espírito florentino cravava os dentes em si mesmo. Aqui o deixamos, e sobre isso não digo mais nada. De repente, um lamento ressoou em meus ouvidos, o que me fez arregalar os olhos e encarar o que vinha à frente. O bom mestre disse: Agora, filho, aproxima-se a cidade chamada Tide, onde estão citadinos condenados em grande quantidade. E eu: Mestre, já vejo as suas torres, que estão vermelhas como se por dentro pegassem fogo. E ele me disse: O fogo eterno que existe lá faz as torres parecerem rubras, como tudo que aqui vês no inferno profundo. Chegamos então nas profundas fossas que guardam aquelas terras desoladas, e vemos seus muros que parecem feitos de ferro. Depois de dar uma grande volta, chegamos ao lugar de onde o barqueiro gritou forte: Descei, a entrada é aqui. Vi milhares deles, dos que caíram do céu, no alto da porta. De lá caíam como se chovessem, dizendo causticamente: Quem é este que sem morte anda pelo reino das almas mortas? E meu sábio mestre fez um sinal para falar-lhes secretamente. Então deixaram de lado o desprezo com o qual nos trataram e disseram: Vem só, e outro que se mande deste reino onde tanto quis entrar. Ele que volte sozinho pela estrada pela qual aqui desatinadamente chegou. Ele que tente, se puder, porque tu ficarás aqui, tu que o conduziste pela estrada escura.
Imagina, leitor, o mal-estar que senti ao ouvir aquelas palavras malditas, pois tive a certeza de que jamais voltaria à terra. Ó, meu caro guia, que mais de 7 vezes me protegeu e livrou-me dos grandes perigos que aqui encontrei. Não me deixes assim tão perdido, eu disse. E se nos é negado ir mais além, voltaremos juntos por onde viemos já. E aquele senhor que até ali me havia guiado disse: Não temas, porque nosso passo não pode ser interrompido por ninguém. Isto é fato. Espera aqui e fortalece o espírito cansado com a boa comida que é a esperança, pois não te deixarei aqui no mundo baixo. Assim ele vai e ali me abandona. Meu doce pai, e a dúvida me assalta, ficando o sim e o não combatendo em minha cabeça. Não pude ouvir o que lá disseram, mas eles não ficaram ali por muito tempo, pois nossos inimigos, um a um, entraram na cidade. Fecharam a porta na frente do meu senhor, que do lado de fora ficou. Voltou-se e veio até mim lentamente. Seus olhos hesitantes miravam o chão enquanto suspirava. Olha, quem me nega agora a entrada à cidade dolorosa? E a mim disse: Não temas por me ver abatido assim, porque eu vencerei a prova, seja qual for a força que se agita dentro daqueles muros. Não é novidade esse ato presunçoso e temerário, pois eles já fizeram isso outra vez em outra porta. Até agora se encontra aberta. No alto dela tu viste a escrita morta, e por ela tu já passaste e atravessaste os outros círculos sem ser detido. Gostou desta pequena amostra? Se desejar comprar o livro, vou deixar o link na descrição do vídeo para compra garantida na Amazon. Fonte Amazon. Muito obrigado, espero que tenha gostado. Não se esqueça de assinar o canal, deixar um joinha, um comentário e compartilhar. Te vejo no próximo vídeo audiobook. Um tchau do Charles e até a próxima.